Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Uma reflexão de 15 de agosto, cuja leitura do dia em Marcos 13 e Esther, capítulos 4 a 6. E se você puder pegar a sua Bíblia, vai ser muito importante você acompanhar a leitura comigo. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 13, verso 13. 13. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quero conversar com você sobre as lições da perseverança até o fim, o próximo do fim. Por quê? Quando eu meditava em Marcos 13, no dia 15, eu via, falo dia 15, não hoje, porque eu estou gravando depois do dia 15, tá? Mas quando eu meditava naquele dia, de toda a nossa meditação, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse verso 13, e depois algumas outras coisas chamaram a atenção, mas o que mais me chamou a atenção de toda a meditação Antigo e Novo Testamento foi esse versículo. Porque eu tenho visto um povo meio... Senhor, me dá a palavra sábia. Eu tenho visto um povo um pouco fragilizado na sua perseverança, se eu puder usar um melhor termo. Muita gente desistindo fácil de caminhar, de seguir em frente, de continuar crescendo, sendo edificado na fé. É impressionante. É impressionante. Como nós precisamos nos atentar a esses preciosos detalhes. E nesse dia, no dia da meditação, meditei cedo. Aí à noite, na reunião, numa videoconferência com os amados amigos, foi mencionada também a questão da perseverança e o Senhor confirmou no meu coração de que era sobre isso mesmo, para eu compartilhar aqui no vídeo. Só que eu estou levando mais do que um dia para gravar, né? Infelizmente. Espero que eu consiga colocar em dia, se o Senhor assim me permitir. Mas não por não querer fazer, mas pelas atividades que vão surgindo, também importante. E acabei por estar um pouquinho atrasado, vamos dizer assim. Essa questão da perseverança, eu tenho visto como tem sido algo difícil. Ontem, voltando de um momento triste para nossa igreja, sepultamento de um adolescente, eu precisei passar no bairro próximo aqui de casa, voltando de lá, e eu fui abordado por um irmão, vou chamar de irmão, que eu creio que seja um irmão, sim, do ministério que fala sobre o universo do governo divino, né? Se você conseguir entender aí. E ele foi me chamar, eu estava com a minha Bíblia na mão, essa mesma Bíblia aqui, deste tamanho, e não é uma capa preta,
a capa, não sei que nome que se dá, que chama atenção, então tá com a Bíblia na mão. Ele veio me abordar para me evangelizar e veio me chamar para uma reunião lá e tal. Aí eu falei que não iria, respeitosamente, carinhosamente, apontando para ele alguns pontos que eu considero que o lugar onde ele congrega erra, e com carinho, mas eu falei a verdade. Mas percebi nele ali uma sinceridade de alguém que ama Jesus, e que ali quer despertar as pessoas a se renderem a Cristo, por conta do tempo do fim, né? Especialmente em vista de tudo que tem acontecido e a brevidade do retorno do Senhor. Aí eu conversando com ele falando de um trabalho que ele quer fazer no local de trabalho dele, de evangelização com irmãos de outros ministérios que também trabalham lá com ele e tal. E fomos conversando. E ele falou da quantidade de pessoas que estão afastadas. Ele não quis usar a expressão desviados. Ele usou o termo afastados. Fato é, aí eu estava conversando com ele, que nós não podemos nos enganar de achar de que as pessoas que estão fora da convivência dos irmãos, que essas pessoas não estão desviadas. Pode sim, como há vários irmãos. Mas se você colocar na ponta do lápis a quantidade de pessoas que estão longe, o pecado acaba dominando, as situações da vida acabam dominando, e a pessoa vai deixando de perseverar na fé. Sem falar que naqueles que saíram por conta do pecado, tá? Se afastaram por conta do pecado. Sem ignorar que aqueles que estão dentro conosco em todas as reuniões não necessariamente são pessoas convertidas a Cristo, e há aquelas que possivelmente se converteram a Cristo, mas mesmo junto ali deixaram de perseverar na fé. E conversei com ele carinhosamente, e conversamos ali, acabei o evangelizando, e fiz uma pergunta clássica que eu costumo fazer evangelizando na rua, e ele deu uma resposta que me mostra que ele, a princípio, ele é alguém que foi a Cristo, está em Cristo pela motivação certa, me deu a entender. Quando eu perguntei para ele quem é Jesus, ele me respondeu: Jesus é tudo, algo que muitos falam, mas de fato Cristo é tudo em todos, ele é a nossa suficiência. Mas eu fiz a segunda pergunta, e o que de mais importante ele fez para você, e ele me respondeu: ele me resgatou para o servir. Ou seja, Jesus me salvou para que ele seja o meu Senhor. Então me mostrou alguém que entende, está ali na sua sinceridade, né? Como vários outros possivelmente também estão, como uma querida irmã que congrega conosco, foi criada lá também, estava lá na sinceridade do seu coração. E eu saí daquela conversa, depois voltando para casa, pensando nisso, na perseverança. Tem muita gente que não está perseverando. Muita gente. A quantidade de pedidos de oração que às vezes a gente recebe de irmãos que não estão bem.
E não é bem circunstancialmente, eventualmente, mas é uma coisa que meio que perdura. Tá faltando sangue nos olhos. Vou usar uma expressão aqui que que eu ouvia bastante há vários anos atrás. Tá faltando sangue nos olhos. Tá faltando firmeza, sabe? Vontade, garra, empenho, dedicação, entrega. Tá faltando. Tudo isso tá faltando, eu vejo. Eu vejo que tudo isso tá faltando. A gente tá precisando perseverar. Perseverar. E nós não deveríamos olhar para a salvação como um evento. Um evento, pum, foi salvo. Levantei a mão, pum, fui salvo. Mas como um processo que pode sim ser interrompido. Pode ser. Eu vejo isso claramente na palavra. Que a salvação é um processo. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos quando Cristo se rendeu por nós e ressuscitou. Pela fé nele, fomos justificados dos nossos pecados. Estamos sendo salvos nesse processo de santificação em cooperação com o Espírito Santo. Seremos salvos quando do retorno do Senhor tivermos nossos corpos transformados. Ou aqueles que já dormiram nele, ao fim da vida, já foram salvos. Já estão com o Senhor. Agora, 2 Pedro 1, 10, 11, como reforço disso, exemplo disso do que eu estou falando. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como fazendo firme a vossa vocação e eleição. Fazendo firme a vossa vocação e eleição. Eu me lembrei de um outro texto aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente. Se eu não estou equivocado na referência. Por favor. É isso mesmo, Filipenses 2, 12 e 13. Depois de falar, tem de vós o mesmo sentimento, como Cristo Jesus, para dar o exemplo de que os irmãos em Filipos deveriam dar em humildade, e não um querer ser melhor do que o outro, dando o exemplo de Jesus, com um texto famosíssimo, Filipenses 2, 5 a 11, era até parte de um canto da igreja, nos primórdios, aí no verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, em algumas versões traduzem como desenvolvei, a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Lá em 2 Pedro, nos versos iniciais, o texto fala de que nós recebemos tudo necessário para a nossa vida e piedade. Recebemos de Deus, de Deus. Só que aí na contrapartida, Pedro vem falando, olha, acrescente a fé, a virtude, a perseverança, o amor fraternal, e vem acrescentando. Olha, se vocês tiverem isso, se vocês frutificarem desse jeito, olha, então vocês não vão ser estéreis no conhecimento de Cristo. Aí vem os versos 10 e 11 que eu li. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. E aqui, então nós vemos que nós fazemos cada vez mais firme a vocação e a eleição porque já recebemos de Deus tudo necessário para a vida e piedade.
Aí aqui em Filipenses 2, 12 e 13. Eu opero a minha salvação, eu desenvolvo a minha salvação, porque é Deus que opera em mim a vontade e a capacidade de fazer. Isso é maravilhoso. Então, nessa perseverança, eu só consigo perseverar porque Deus coopera comigo. Pegou? Existe a minha responsabilidade de perseverar, mas nessa responsabilidade, que é minha, eu não faço isso na minha força, mas eu faço com a cooperação de Deus. E é interessante, não é que esse processo ele pode ser interrompido por uma incapacidade de Deus. Ah, Deus então não pode me salvar. Não é isso. Não é porque existe uma incapacidade divina. Pelo contrário, Deus é poderoso para nos guardar dos tropeços. Judas, versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então Deus é poderoso para nos guardar dos tropeços. Deus é poderoso para nos edificar. Atos 20, 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Deus é poderoso para nos confirmar. Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Deus também é poderoso para nos firmar. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme porque de poderoso é Deus para o firmar. Deus é poderoso para guardar o depósito. 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então o processo não é interrompido por uma incapacidade de Deus. Por favor, não pense isso. Mas é pela ausência da nossa perseverança. Na reflexão, mas ainda não é o fim, com base no texto paralelo de Mateus 24, nós vimos que perseverar é o ponto de equilíbrio entre o fim que virá, e aqui em Marcos 13, versos 24 a 31. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. E eu já falei, comentei, lembro aqui, o verão usado aqui, claro que o texto foi escrito no grego aqui, Marcos. Mateus foi escrito em hebraico, provavelmente depois foi traduzido para o grego, mas Marcos escrito em grego. Mas o termo verão, que provavelmente Jesus usou, falando aramaico talvez, ele é um termo no hebraico
verão que ele tem a mesma fonética do fim. Então Jesus falar chegou o verão era como se Jesus estivesse falando chegou o fim, tá? Foneticamente dizendo. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará em geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas nós precisamos perseverar. A perseverança é esse ponto de equilíbrio entre o fim, que virá, mas que ainda não chegou. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, versículo 7, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Ainda não será o fim. Nós vemos isso lá em Mas ainda não é o fim. Vimos também que quem persevera tem comunhão com Deus, é instrumento para a salvação de outros e será feliz. Vimos também o como perseverar até o fim, seguindo as 7 ordens de Jesus para próximo do fim. Mas enquanto ainda não é o fim, não sigam um falso Cristo, que aqui no nosso texto aqui está nos versículos 5 e 6. Não tenha medo, nos versículos aqui, Marcos, nos versos 7 e 8. Não despreze a escatologia, versículo 14, quando ele fala da abominação, da assolação, como foi dito pelo Daniel, e tanto aqui como lá faz a referência de quem lê entenda, ou seja, não são vocês que estão me ouvindo agora, e possivelmente Marcos registrou assim, inspirado pelo Espírito Santo, ou talvez o próprio Senhor tenha falado, quem lê entenda, que nos mostra que é importante não desprezar a escatologia, tá? O básico pelo menos, Jesus vai voltar, haverá o juízo final, haverá o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, o império das trevas plenamente derrotado, lançado no lago de fogo e enxofre, haverá um governo mundial liderado por alguém, um sistema do mundo que vai nos perseguir os cristãos. Esse básico você precisa saber, tá? Como é que vai ser a cronologia, os detalhes? Aí tem N vertentes, tá? Também nós vimos de não se afobe, que aqui no nosso texto nos versos 21 a 23, é de ouvir falar que é o Senhor e correr para lá, né? Não se afobar. E muitos têm se afobado, tentando desesperadamente aprender sobre escatologia de uma forma errada, da forma errada, não da forma certa, para o incentivar a viver aqui para a glória de Deus enquanto aguarda o Senhor. Vimos sobre não ignorar os sinais, dos versos 28 a 31, né? Importante não ignorar os sinais. Não se distraia, vimos também aqui no texto nos versos 32, 33, depois 35 a 37, e de não ser relapso no servir, aqui no texto no verso 34, ok? Se encontramos lá em Mateus, encontramos aqui também em Marcos, e provavelmente eu não conferi esses 7 pontos, mas provavelmente o Lucas registrou também. Agora, aqui não estou querendo te mostrar o como perseverar, porque eu já falei lá. Mas lembra que o título da reflexão são as lições, o título é As lições da perseverança próximo do fim. Que lições são essas? Tá?
que nós temos a aprender com a perseverança? Quais são essas lições? Vamos lá. Nós precisamos atentar 5 lições sobre essa perseverança. E eu vejo no versículo 13, especialmente na parte B, geralzona, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Só aí, mais quem perseverar até o fim, esse será salvo, é que o Espírito Santo falou no meu coração de 5 lições que nós temos, tá? Nessas palavras, nessas poucas palavras. Primeiro, é de que a perseverança é a maneira de enfrentarmos as adversidades. Não é choramingando, a não ser chorar de quebrantamento aos pés do Senhor, clamando, suplicando a Ele. Não é murmurando, não é agindo de uma forma destemperada, não é fazendo a sua vontade, não é desprezar o conselho de Deus, mas é perseverando. Perseverando. Por quê? Quando no versículo diz, mas, esse mais é algo em oposição ao quê? Ao sereis odiados por todos por causa do meu nome. Certo? Então, o perseverar em Cristo, perseverar na fé, é o que é a maneira de nós encararmos as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, que se acirrarão e que serão extremas. É perseverando. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, e aí é algo interessante, porque o termo grego do perseverar aqui do versículo 13 de Marcos 13, está lá em Mateus também, do perseverar até o fim, é o termo grego rupomeno, tá? Rupomeno. E que em 2 Timóteo é traduzido como, versos 11 a 13, como sofrermos. Mas, na verdade, algumas outras versões traduzem como perseverarmos. E eu gosto especialmente da LTT quando traduz da seguinte forma: se estamos sofrendo bravamente. Se estamos sofrendo bravamente. Ou seja, se estamos perseverando em meio ao sofrimento. Aí o texto continua. Também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, a primeira lição é de que a perseverança é a maneira de nós enfrentarmos as adversidades. Não tem outro jeito, servo de Deus. Não tem outro jeito. Está me escutando? Não tem outro jeito. Está doendo? Está sofrendo? Está machucando? Está te ferindo? Persevera. Isso foi uma das coisas que eu falei com o rapaz lá que eu comentei ontem à noite, que tentou me evangelizar, eu evangelizei ele. É de essa questão do pare de sofrer. Não tem isso na vida cristã. O nosso sofrimento ele vai passar, onde não haverá mais pranto, dor, choro, lágrimas, quando nós estivermos na eternidade. Não tem outro jeito. Você precisa perseverar. Segunda lição.
é de que a perseverança ela é individual, porque quando o texto diz quem, mas quem perseverar? É individual. Eu não posso perseverar pela minha filha, eu não posso perseverar pela minha esposa, eu não posso perseverar pelos meus amados irmãos na nossa igreja. Eu não posso perseverar por você que acompanha aqui os vídeos. Eu não posso perseverar por ninguém, a não ser por mim mesmo. E ninguém pode perseverar por mim, a não ser eu mesmo. Você está entendendo? A perseverança, ela é individual. O coletivo nos ajuda. Estarmos juntos nos fortalece. Tem um negócio que eu entendo, mas você me ouve aqui falar várias vezes sobre a importância do coletivo, da igreja, do congregar, do estar junto. E que estamos indo para um mesmo objetivo. Temos o mesmo objetivo. Nem todos, né? Tem aqueles que querem ser abençoados aqui nessa terra, então não tem o mesmo objetivo. Então tem que ser muito claro. Nem todo mundo que está nas igrejas locais faz parte da igreja invisível, porque não tem o mesmo objetivo. Tem o objetivo de enriquecer, de ser feliz aqui na terra, e não quer Jesus para sua porque foi salvo por ele, porque o ama. Não quer Jesus por amá-lo. Não? Então não tem o mesmo objetivo. E aquele que só quer escapar do inferno também não é o mesmo objetivo. Não é o objetivo de estar para sempre com aquele que é o amor da nossa vida. Tá? Mas um fortalece o hoje. A igreja é um instrumento para edificação mútua, para crescimento, para fortalecimento. Um encoraja, fortalece, exorta, repreende, tá? Ajuda, apoia, ora, trabalha junto. Mas nós não somos como um quartel. Somos quartel para batalhar. Mas nós não somos um exército no sentido de que os feridos são carregados no colo por nós. Arrastados por nós, carregados por nós. Eu posso ajudar a pessoa, estender a mão para levantar a pessoa. Eu posso ir ombro a ombro com a pessoa caminhando. Eu posso dar o braço aqui à pessoa e junto, firmado com a pessoa, enquanto a pessoa está dando os passos, eu estou ao lado dela dando os passos juntos. Isso é igreja, tá? Isso é igreja. Igreja não é carregar no colo e levar até Jesus, porque a perseverança é individual. Então me incomoda essas comparações de que nós somos como um exército e carregamos uns aos outros. Isso não é a verdade. Isso não é bíblico. A perseverança é individual. Eu, como pastor, eu não posso levar ninguém para o céu. Andamos juntos, enquanto eu ando, a pessoa anda também. Mas se a pessoa não anda, não tem como eu carregar no colo. Eu não posso fazer isso pela minha filha, pela minha esposa, e por ninguém. E ninguém pode fazer por ninguém. Não tem como. Nós podemos orar, incentivar, ensinar, pregar, aconselhar, repreender, acolher, ajudar, interceder, estar junto, mas não carregar no colo. A perseverança é individual. Paulo dizendo a Timóteo, 2 Timóteo 1, 13 e 14, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Olha, eu falei, mas quem tem que conservar
E em algumas versões diz, mantém o padrão, é você. É você que tem que fazer isso. Na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, não é eu vou guardar por você, Timóteo. Você guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O mesmo Espírito que me ajuda a guardar é o mesmo Espírito que vai te ajudar a guardar. Então a perseverança é individual. Mas quem é um indivíduo? Não é o coletivo que persevera, é o indivíduo que persevera. E o conjunto dos indivíduos que perseveram é a Igreja de Cristo. Tá? Terceiro, perseverar é uma trajetória. Lembra que eu falei do caminhar? Porque o texto diz aqui, quem perseverar até, ou seja, tem um início, tem um meio e tem um fim. Então, até esse momento que nós vivemos, de que estamos sendo salvos nesse processo da santificação. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É uma carreira que tem que ser corrida, é uma corrida, uma trajetória que nos está proposta, não nos está imposta. Serve a Jesus quem quer. Não é obrigado por ninguém. É quem quer. Você quer Jesus? Amém. Não quer Jesus? Paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quarto, a perseverança, ela é uma esperança. Quando o texto diz assim, ao fim, vai chegar ao fim, vai acabar. O sofrer, as inquietações, vão acabar. E nós precisamos ter essa esperança de que vamos encontrar com o Senhor e estaremos para sempre com Ele na glória. Então, existe essa esperança. Romanos 5, 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência / perseverança, e a paciência / perseverança, a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esperança. E quinto e último lugar, a perseverança, ela trará o glorioso prêmio. Quando o texto diz, esse será salvo. Aleluia. Filipenses 3, 7 a 14. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte,
para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quais são as lições da perseverança? Primeiro, é a maneira de enfrentar as adversidades. Não tem outra forma. Não é na covardia. Não é na covardia. Escute. Escute. Não é na covardia. Não pense que tomando essa atitude que você está querendo tomar, que você vai se ver livre das adversidades. Escute bem. Olhe aqui nos meus olhos. Não é. Não é na covardia. Não é tomando essa atitude. Ouça bem o que o Senhor está falando com você. Não é nessa atitude. Não é na covardia. Mas é na perseverança. É a maneira de enfrentar as adversidades. É individual. Por mais que nós nos ajudemos, um não pode carregar o outro no colo. Nós podemos dar o ombro, o braço, estender a mão, caminhar junto, mas carregar no colo não tem como. É individual. Terceiro, é uma trajetória. Então, vamos seguindo, vamos caminhando nessa carreira proposta. Quarto, é uma esperança. Isso precisa estar no nosso coração. Mas se nós não temos esperança, não é perseverança. E quinto, ela trará o glorioso prêmio. E para esse prêmio, nós precisamos seguir, prosseguir para o alvo. Nós precisamos perseverar e aprender com as lições da perseverança, próximo do fim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.